Está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da nossa cidade. Hoje, nossa pauta é sobre as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os dois foram mortos no dia 14 de março deste ano. A vereadora Marielle Franco tinha acabado de sair de uma agenda pública na Lapa quando foi assassinada com 4 tiros próximos à cabeça. O motorista Anderson Gomes, que estava junto da parlamentar, foi atingido por 3 balas nas costas. O crime aconteceu no dia 14 de março desse ano. Durante todos esses meses, a Polícia Civil não deu informações sobre os assassinatos. Ela se limita a dizer que as investigações estão sob sigilo. Já o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou ter certeza que há agentes públicos e milicianos envolvidos no crime. A Anistia vem cobrando mais celeridade nas investigações. A instituição enviou um documento à Secretaria de Segurança Pública e a outras autoridades exigindo respostas. Quem matou Marielle e Anderson? Essa é uma pergunta que ecoa pela sociedade, ainda sem nenhum sinal de resposta. A Anistia Internacional criou um mecanismo para monitorar as investigações e para saber como funciona. Eu estou recebendo aqui no estúdio a Jurema Werneck, que é diretora executiva da instituição. Muito obrigada pela sua presença, Jurema. Obrigada. Vocês estão acompanhando as investigações desde o início, né? Isso, como é que está funcionando esse sistema de monitoramento? Bom, de fato, isso é uma proposta que a Anistia tem trazido para as autoridades, tem trazido para as organizações, ao enxergar a necessidade de haver algum olhar externo, independente, imparcial, sem vínculo com o Estado, que acompanhe as investigações, sem quebrar o sigilo, obviamente, mas que acompanhe as ações que estão sendo feitas para prestar contas à sociedade se tudo está correndo adequadamente. Esse mecanismo ainda não existe. Essa é uma proposta que nós levamos recentemente ao secretário de Segurança Pública, General Richard, e ele considerou extremamente válida. Ele considerou importante que olhares externos venham e atestem, ajudem a atestar a veracidade dos resultados que devem ser produzidos e apresentar a nós a resposta adequada de quem matou, quem mandou matar e por quê. As eleições estão se aproximando, né? Você tem medo de que as investigações caiam no esquecimento nesse período? Essa é uma mensagem que nós trouxemos para a sociedade na reunião que nós tivemos com as autoridades da segurança pública, no sentido de que o momento eleitoral não pode levar à negligência, não pode levar ao afrouxamento do processo. Não é? É óbvio que também tivemos uma reivindicação às autoridades de que quebrem o silêncio. Não é? É importante quebrar o silêncio. E silêncio de autoridade não deve ser confundido com sigilo de investigação. A Anistia Internacional tem destacado bastante isso, que sigilo da investigação é necessário, é fundamental e é assim que deve ser. Mas autoridades públicas têm um dever de falar com o público, têm um dever de falar com a sociedade para atestar seu compromisso, para informar se tudo está sendo feito como deve ser feito e para garantir que os resultados vão chegar a termo e a família de Marielle, a família de Anderson vão poder assistir os culpados serem submetidos ao devido processo legal. Recentemente houve uma troca ali, né, no MP, dos investigadores. Como é que você vê essa troca e por que você acha que aconteceu isso? O responsável, o promotor responsável pelo acompanhamento desse caso, ele mudou de posição no Ministério Público e agora está vindo uma nova pessoa para ser a responsável da parte do Ministério Público por essa investigação. A Anistia Internacional já foi ao Ministério Público e reivindicou do Ministério Público uma atuação mais intensa, mais diuturna, mais próxima da investigação e que o Ministério Público viesse a público também dizer o que está fazendo. Felizmente, o que a gente observou nos últimos dias é que com não apenas o anúncio da troca das pessoas responsáveis, mas também o compromisso de envolver o GAECO, que é o grupo voltado para crime organizado também, ou seja, trazendo outros mecanismos de dentro do Ministério Público para fortalecer a investigação, para fortalecer a constituição do processo. Essa foi uma proposta, uma reivindicação da Anistia Internacional. Então, estamos, nesse momento, satisfeitos de ver, não apenas que o Ministério Público está tomando medidas para se aproximar, apesar de tanto tempo depois, não é? Mas também de ter visto o Ministério Público fazer uma entrevista coletiva e quebrar o silêncio também, vir a público dizer o que vai fazer. Isso é uma boa notícia, apesar
da demora da gente chegar a essa boa notícia. Jurema, o que representou esse assassinato da Marielle? Olha, do Anderson também? São diferentes níveis, né? Primeiro, se assassinou uma mulher né? No melhor do seu momento de vida. Né? Uma mulher brilhante, uma mulher guerreira, no melhor do seu momento de vida, assassinada brutalmente. Estamos na TV Câmara. Ela era uma parlamentar da Câmara no exercício do mandato. Foi um atentado grave contra o Estado brasileiro, foi um atentado grave contra a população, a sociedade brasileira. Ela também era uma ativista, uma pessoa que lutava desde a adolescência por sua comunidade, a favela da Maré, pelos jovens, pelas mulheres, pelos grupos LGBT, por tanta gente que sofre a exclusão na nossa cidade. Assassinar uma lutadora, que nós da Anistia chamamos de defensora de direitos humanos, passa um recado muito ruim para a sociedade, que lutar por uma vida melhor é perigoso. Isso não é bom. E eu chamo a atenção, Aline, que o Brasil tem um péssimo histórico em investigar o assassinato de defensores de direitos humanos, apesar de ser, na região, o país onde a gente encontra as taxas mais altas de assassinato de ativistas. A maioria deles ligado à defesa de terra e recursos naturais. Mas vimos também isso acontecer na cidade e vimos acontecer isso com Marielle Franco. Isso, ou seja, tem muitos significados, não é? Lembrar que ela também era uma mulher de favela, ela era uma mulher negra, ela era uma mulher lésbica, ou seja, tem muitos significados. É preciso que a sociedade perceba que isso é um atentado contra todo mundo. Muita gente se pergunta, por que a gente está falando de Marielle e não está falando dos milhares de outros assassinatos, os assassinados no Rio e no Brasil? A gente está falando de Marielle porque ela era uma que era a voz desses milhares de outros assassinados. Ela era a voz das famílias atingidas, ela era uma voz em favor da justiça. E para o mundo todo, né? Para o mundo todo. E a Anistia Internacional testemunha que o mundo todo está observando, está mobilizado e está exigindo respostas também. Muita gente que luta pelos direitos humanos está com medo. Você acha que tem como evitar novas Marielles no que aconteceu com ela, com o Anderson? Você acha que tem como evitar? É para isso, esse é o papel das autoridades, não é? Da segurança pública, as autoridades políticas, as autoridades da administração pública. É preciso que se evite isso. Tem várias iniciativas que precisam ser feitas para se proteger a vida de quem luta por dignidade e vida melhor. Mas uma das principais é resolver esse caso, é levar à justiça os mandantes do assassinato, os executores dos assassinatos e contar para nós por que fizeram isso. Não é? E se interromper esse tipo de... você punir os culpados é um recado bastante forte. Você acredita que as investigações já estejam avançadas e que eles apenas não estão falando, como você disse? Você que está acompanhando, né, desde o início, você acredita que esse caso vai ter solução e que eles já estão chegando perto dessa solução? Olha, para nós da Anistia Internacional não existe outra solução que não seja a solução desse caso. Nós não sabemos em que ponto estão as investigações, não sabemos se está perto ou se está longe, porque as autoridades não falam, não é? Nós temos atuado todos os dias, todos os meses, desde o dia que Marielle e Anderson foram assassinados, para exigir das autoridades que falem à sociedade e que respondam rápido o que é que aconteceu e levem os culpados à justiça. De fato, nós não sabemos, mas queremos saber. Temos buscado cotidianamente, não apenas nós da Anistia Internacional, mas outras organizações e outras pessoas no Brasil, no Rio, no Brasil e no mundo todo, porque precisamos saber se essas investigações estão seguindo. Daí a gente também pedir esse mecanismo externo, porque é preciso também que alguém nos diga se as coisas estão acontecendo como devem. É muito triste você ter que exigir isso, né, Jurema? Porque deveria ser, assim, o papel da nossa polícia, né, de tudo para querer autoridades descobrir, O papel das autoridades é fazer exatamente isso que a gente está reivindicando. Exato. Isso fala de que a gente tem um longo caminho de mobilização pela frente até levar as coisas a funcionarem como devem ser. Está na lei, está nos procedimentos, está nos protocolos, mas não estão acontecendo como devem. Daí a importância de lutar. Daí a importância de se resolver o assassinato de uma mulher que lutava, como Marielle, para a gente colocar as coisas no devido lugar. Como é que esse caso está sendo visto lá fora, assim, fora do Brasil? Olha, o primeiro momento foi de perplexidade e dor, porque fora do Brasil as pessoas também entendem o que significa lutar por dignidade, o que significa lutar contra a violência, contra a brutalidade policial e por melhor condição de vida das pessoas. O assassinato dessa mulher em particular mobilizou muita gente, ainda mobiliza muita gente. Nós temos visto a família
participar de eventos no Brasil e fora dele, exatamente por essa grande busca. A Anistia Internacional, que é um movimento global, está no mundo inteiro, tem recebido pedidos de informação de pessoas de diferentes países. Nós temos Vietnã, China, países da Europa, Estados Unidos, Canadá, ou seja, o mundo inteiro quer saber, o mundo inteiro quer resolver, o mundo inteiro quer justiça para a Marielle e para o Anderson também. E a família está passando também por maus bocados, né? Porque tem a sensação de medo também, Isso. né? E nós vimos a companheira de Marielle, Mônica Benício, recebeu recentemente uma medida cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos porque estava sofrendo ameaça e estava desprotegida, não é? Na nossa reunião recente com o secretário de Segurança, o que ele disse é que está disposto a providenciar proteção para todas e todos da família de Marielle. Isso é fundamental. Elas não podem estar sendo ameaçadas ou sendo observadas, sendo perseguidas por pessoas que não sabem quem é, ou sendo abordadas por essas pessoas. É preciso garantir também a segurança da família de Marielle, porque é tudo parte de uma mesma situação. Os familiares já estão vivendo essa violência e já faz mais de 5 meses. É uma violência cotidiana, continuada todo dia, da dor da perda brutal, e ainda a dor do silêncio, não é? E ainda as ameaças. Isso não pode acontecer. Você tem fé, então, de que esse caso vai ser solucionado? Não se trata de fé, se trata de compromisso de luta, né? A Anistia Internacional é um movimento de ativismo, um movimento de luta, um movimento global para isso. E nós não lutamos sozinhos, tem muita gente junto com a Anistia Internacional lutando para que esse caso seja resolvido. E nós não vamos parar até esse dia. Muito obrigada, parabéns pela sua luta e vamos seguir em frente e, se Deus quiser, vamos solucionar esse caso, né, Janela? Vamos lutar para isso. Obrigada pela sua participação. Obrigada aqui. a você. O Rio em Pauta fica por aqui. Até a próxima.